A partir de 2014, com a Revolução Ucraniana e a anexação da Crimeia por parte da Rússia, os historiadores russos observaram o seguinte fenômeno: o resgate do legado de Stalin e praticamente a reescrita da história pelo governo de Vladimir Putin. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa, se inscreve por favor. Peço que você utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like, tudo isso é muito importante. Então pessoal, em 2014 houve a Revolução Ucraniana. Então o presidente da Ucrânia era Viktor Yanukovych. E ele não assinou a integração da Ucrânia na União Europeia, porque a Ucrânia devia muito para a Rússia deu um desconto nessa dívida e baixou o preço do gás, para que a Ucrânia pudesse lucrar mais, né? Então tem muitos gasodutos que saem da Rússia e passam pela Ucrânia. E a população tomou conta das ruas de várias cidades ucranianas, tomaram conta da Praça Maidan, em Kiev, que ficou mais conhecida porque houve uma grande repressão policial. Muitos grupos de extrema-direita começaram a ser financiados pelo Ocidente e por oligarcas ucranianos, e o presidente Viktor Yanukovych foi deposto. Também em 2014 houve a anexação da Crimeia pela Rússia. E nesse contexto, os historiadores russos começaram a observar um fenômeno: o resgate do legado de Stalin e praticamente a reescrita da história. Quando Lenin morreu, houve uma disputa de poder entre a cúpula do partido bolchevique e Stalin, por vários motivos, acabou vencendo. Ele tomou o poder, se cercou de muita burocracia e implementou um regime de terror. Ele perseguiu toda a cúpula do partido bolchevique, ele mandou assassinar Trotsky, que foi o seu maior opositor enquanto esteve vivo. Trotsky foi assassinado por um agente da NKVD chamado Ramon Mercader. Tem um vídeo a respeito de um livro muito bom que se chama O Homem que Amava os Cachorros, do escritor cubano Leonardo Padura. Gente, esse livro é muito bom. Se você ainda não leu, coloca na sua lista aí, leia quando você puder. É excelente. Voltando aqui para a nossa história, Stalin foi o responsável pelo grande expurgo do exército, pela morte de muitos generais e alto comando do exército, por considerá-los trotskistas. Então, lembrando que Trotsky foi o comandante do Exército Vermelho. Também houve o Holodomor, que foi a grande fome na União Soviética. 5 milhões de soviéticos morreram por conta disso, a maioria ucraniana. O terror, como eu disse, foi implementado como arma política. Os gulags eram campos de trabalhos forçados na União Soviética. Então qualquer pessoa que discordasse do regime stalinista, ou discordasse, não precisava nem discordar do regime inteiro, de qualquer coisa, ia para os gulags. Começou uma caça às bruxas, era vizinho delatando vizinho, até familiares delatando outros familiares. Foi uma coisa terrível mesmo, né? É verdade que houve uma grande industrialização no período stalinista, um grande desenvolvimento econômico, e muitos stalinistas justificam Stalin dizendo que ele pegou a União Soviética no arado e entregou na bomba atômica. Também a União Soviética, junto com os aliados, venceram a Alemanha nazista. Mas, por uma série de motivos que não vai dar tempo de nós conversarmos agora,
Essa vitória do lado soviético se deveu ao povo soviético, aos soldados e aos generais. A União Soviética e os aliados venceram a Alemanha nazista apesar de Stalin, e não por ele. E assim, Vladimir Putin começou a resgatar o legado de Stalin dentro da Rússia. E a gente tem que prestar atenção aqui numa coisa e tomar cuidado. Putin não está resgatando Stalin porque ele é socialista ou porque ele tem algum viés de esquerda. Muito pelo contrário, o Putin é ultranacionalista e o Alexander Dugin, que é ideólogo de Vladimir Putin, nada tem a ver com o socialismo. Eu estou terminando de ler um livro a respeito do Dugin e do tradicionalismo e tal, e a gente vai conversar a respeito disso de forma detalhada. Mas eu já adianto para vocês que nada tem a ver. Inclusive o Dugin, ele fala desse resgate da União Soviética. Mas o que ele quer resgatar da União Soviética não é a economia planificada. Ele quer resgatar o poder que a União Soviética tinha, o território soviético. Não tem nada a ver com socialismo. A Rússia é um país capitalista, Vladimir Putin é um dos homens mais ricos do mundo e ele foi forjado por uma cúpula de oligarcas russos capitalistas que dependiam de alguém que garantisse a propriedade privada na Rússia para que eles pudessem lucrar. Stalin era georgiano, mas extremamente russófilo. Então também é por isso que Vladimir Putin está resgatando o seu legado e praticamente reescrevendo a história. A gente vai ver melhor como ele está fazendo isso. Putin não critica os Estados Unidos e a Europa por conta dos Estados Unidos terem invadido o Iraque, que ele foi contra, alegando que morreriam muitos civis iraquianos, mas ele considera, assim como Alexander Dugin, o Ocidente como um local degenerado. E por que é degenerado? Por conta da democracia, dos direitos femininos e do casamento homossexual. Vale lembrar que o patriarca da Igreja Ortodoxa recentemente culpabilizou os homossexuais da guerra na Ucrânia. As mulheres, as feministas, não têm liberdade nenhuma na Rússia. Houve a descriminalização da violência doméstica. Os homossexuais não podem se casar. Eles não podem nem se expressar publicamente. Então a crítica que o Putin faz aos Estados Unidos e Europa nada tem a ver com socialismo também, tá? Então, por gentileza, não considere o Putin alguém ligado de alguma forma a qualquer ideia de esquerda. Ok? Não é porque ele faz uma crítica, ou várias críticas, aos Estados Unidos e à Europa, que isso significa que ele tenha algum valor que as esquerdas no mundo defendem. Ao lecionar história, os professores estão sendo obrigados a minimizarem as tragédias do período stalinista, como, por exemplo, o Holodomor e os gulags. Eu vi uma entrevista de uma professora, que é uma professora mais velha, né, que vem desse período stalinista, uma pessoa muito identificada com o Putin, que ela falou que ela contou como ela ensina a história, né? Ela divide a lousa, coloca todos os feitos, entre aspas, bons de Stalin, como industrialização, desenvolvimento e tal. Do outro lado da lousa ela coloca Holodomor e Gulag. E aí ela fala que isso, o Holodomor e o Gulag, são efeitos colaterais do regime soviético. Os historiadores russos, eles estavam fazendo um grande trabalho.
né? Eles estavam estudando as documentações do regime soviético, eles estavam construindo conhecimento com a sociedade russa a respeito do que foi o regime stalinista. E aí, a partir de 2014, teve uma quebra grande vinda do Estado. E um caso bastante curioso foi de um museu que fica onde antes era um gulag, em Perm 36. Esse museu se destinava a educar a população russa a respeito do que foi o totalitarismo stalinista. Eles falavam a respeito dos diversos crimes de Stalin, principalmente nos gulags. Os historiadores que trabalhavam no Perm 36 foram demitidos. As fotos foram substituídas por fotos de prisioneiros ucranianos. O que isso significa? Os russos, né, identificados lá com Vladimir Putin, começaram a propagar a ideia de que boa parte dos prisioneiros dos gulags eram ucranianos porque eles eram identificados com o nazismo. Tem vídeo aqui no canal a respeito de Stepan Bandera, a respeito do antissemitismo na Ucrânia, né? Foi um vídeo que eu falei também sobre o Zelensky e tal, vou deixar aqui nos cards para quem não viu. Sim, tiveram ucranianos que viram no Hitler uma salvação em detrimento de Stalin. Eles se identificaram com os alemães, muitos ajudaram os nazistas, entregaram vizinhos judeus e vizinhos que pertenciam ao Partido Comunista. Porém, nós temos que tomar cuidado, porque 3 milhões de ucranianos morreram combatendo o nazismo. Então nós não podemos de maneira alguma falar que todos os ucranianos se identificaram com a Alemanha nazista, né? Isso é um erro. Vale lembrar também, pessoal, que no manual da NKVD, os ucranianos não eram considerados o grupo mais perigoso. Em primeiro lugar, os grupos mais perigosos eram os alemães, os húngaros e os poloneses. O nacionalismo polonês era visto como algo muito pior do que o nacionalismo ucraniano. Em segundo lugar estavam os judeus e os armênios. Qual era o critério? Era o contato que esses grupos tinham com o mundo exterior. Também a TV estatal russa NTV, ela começou a veicular documentários nos museus, né, onde funcionaram os gulags, mostrando as fotos só dos prisioneiros ucranianos e dando a entender que eles estavam lá por serem de extrema direita e coisa assim. E aí, hoje, nesse museu, no Perm 36, além das fotos dos ucranianos, a gente encontra exposição a respeito de prédios e canteiros. O museu passou a praticamente falar só sobre arquitetura. E a primeira exposição foi sobre a produção de madeira no Gulag durante a Segunda Guerra Mundial. E todos os horrores do período stalinista sumiram, né? Sumiram do museu. E a pessoa que está trabalhando no lugar desses historiadores que foram demitidos, eles tentam convencer as pessoas que vão lá de que os gulags não eram bem assim como o Ocidente fala, não. Como aparece aí nos livros, porque os prisioneiros, gente, jogavam bola e xadrez. E aqui eu trouxe para vocês um trecho deste livro aqui, Contos de Kolyma, do Varlam Charlamov. Varlam Charlamov, ele foi sobrevivente de um gulag, aliás, desse gulag aqui, em Kolyma, e ele escreveu esse livro, tem o volume 1 e 2, esse aqui é o volume 1, não tem resenha ainda sobre ele aqui no canal,
Porque quando eu li esse livro, pessoal, eu não tinha canal no YouTube, nem Instagram, nada disso, né? Mas eu preciso relê-lo para conversar com vocês. Mas olha só esse trecho. Por causa da fome, a nossa inveja era tola e impotente, como todos os nossos sentimentos. Não tínhamos força para sentimentos nem para buscar um trabalho mais leve, andar, perguntar, pedir. Invejávamos só os conhecidos, aqueles que estavam conosco neste mundo, aqueles que tinham a sorte de trabalhar no escritório, no hospital, na cavalariça. Lá não havia as longas horas de trabalho físico pesado, celebrado no frontão de todos os portões, como algo admirável e heróico. Esse é o conto Leite Condensado. É um conto bem pesado. Como todos aqui praticamente, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço que você não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.